por favor, então, a sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versos 12 a 17. Abacuque, capítulo 1, versos 12 a 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és puro, tão puro de olhos, que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe. O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? A estrutura do livro de Abacuque é, como nós dissemos aqui com as crianças e como sempre lembramos no início de todas as mensagens dessa série, a estrutura desse livro é de um longo diálogo entre o profeta e Deus. O tema principal é a perplexidade de Abacuque. Abacuque é um profeta perplexo diante do avanço dos babilônios. A pergunta de Abacuque é: como é que o Senhor, sendo justo e santo, como é que o Senhor, mantendo um pacto com o seu povo, permite que uma nação perversa possa prevalecer contra aqueles que o Senhor ama? E aqui nesse texto, a crueldade da Babilônia, ela é mostrada a mim e a você com tintas muito fortes. Os caldeus são uma nação poderosa, Abacuque está mostrando aqui nesse texto, uma nação impiedosa, uma nação idólatra que acredita que porque obtém sucesso por meio da violência, ela está no caminho certo, e ela acredita que a sua força é a responsável. Os caldeus acreditam então que a sua força é responsável pelo sucesso que eles obtêm, e assim eles se tornam uma nação idólatra. Mas ao mesmo tempo essa nação é um chicote de Deus, é o chicote que Deus usa para julgar a impiedade do seu povo, a maldade de Judá. Abacuque não despreza a necessidade de que Judá seja julgado, mas o questionamento de Abacuque é a forma que isso se dá. Como é que o Senhor pode julgar o seu povo? Sim, eu entendo que o Senhor pode julgar e deve julgar o seu povo, mas como é que isso pode se dar por meio da injustiça? A pergunta de Abacuque é: não é incoerente que um Deus justo e santo permita o mal, ainda que o bom propósito seja em vista? Afinal de contas, será que os fins justificam os meios? Eu leio o final do verso 13 aqui comigo, tá? Que diz que: por que então toleras os traidores e te cala quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Afinal, não é injusto que Deus se cale quando os babilônios devoram os judeus, um povo que era mais justo que eles? Num certo sentido, essa pergunta ela é justificável, porque afinal de contas Judá era à época aquilo que restava do povo eleito. Havia o templo do Senhor no meio deles, aquele sinal, o templo que era o sinal visível de que Deus estava no meio do seu povo. Judá era o depositário, o cofre dos oráculos de Deus. Judá era, afinal de contas, o povo eleito. Como é possível, então, tanta injustiça contra esse povo? Como é que o Senhor permite isso? Agora, dizer que Judá era um povo mais justo que os babilônios? Mesmo? Isaías, o profeta Isaías, descreve Judá como um organismo doente, um corpo em que não havia parte sã, uma nação hipócrita que se apoiava no seu status como povo eleito para cometer toda sorte de pecado. O culto ao Senhor estava corrompido, contaminado com os ídolos das nações. O tempo passou. Nós estamos na história 2.500 anos separados de Abacuque. Olhe para a igreja de Cristo, o Israel de Deus hoje. Nós estamos melhores.
Estamos melhores do que Judá era? Nós somos realmente mais justos do que aqueles perversos que nos cercam? Quando se deparar com a paciência de Deus com os maus, agradeça. Quando você olhar para a paciência do Senhor com aqueles que cometem pecado, agradeça. Porque ela é paciência também com você. Ela é paciência também com você. É o que eu quero hoje ver com vocês. O que Judá merecia, o que Judá obtém e por que Judá obtém aquilo que não merecia. O que Judá merece, o que ele obtém, por que Judá obtém aquilo que não merecia. Primeiro eu quero falar com você sobre o que Judá merecia. Por conta do pecado, Judá merecia o juízo de Deus. O juízo de Deus. Babilônia é fonte de muitas dores, é um incômodo, é um espinho na carne do povo de Judá, mas Babilônia é apenas um martelo, nas palavras do profeta Jeremias. Babilônia é apenas um chicote nas mãos do Senhor. Babilônia não é o verdadeiro inimigo do povo de Judá. Em última instância, é o último inimigo do povo de Judá, esse povo que havia se corrompido, esse povo mau, o verdadeiro inimigo de Judá é o Senhor. Deus é aquele que traz os caldeus. Deus é o inimigo desse povo. E por quê? Por duas razões. Primeiro, esse povo quebrou o pacto. Deus firmou um pacto com esse povo por meio de Abraão. Deus prometeu que seria o Deus desse povo, e esse povo prometeu que seria o povo desse Senhor. Deus prometeu que abençoaria por um lado esse povo se comprometeu a obedecer de outro. Os pecados de Babilônia, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, eles não eram tão diferentes dos pecados de Judá assim. Os males que a Babilônia cometia não eram muito diferentes daqueles que eram cometidos dentro do povo de Deus. Os profetas, quando nós lemos o Antigo Testamento, os profetas pintam a Judá como um quadro horrendo de iniquidade, de pecado, de ofensa contra o Senhor. Os judeus se Babilônia era um povo opressor, como nós lemos no verso 13, Judá não era muito melhor, não, segundo os profetas. Eles também oprimiam o necessitado no meio deles. O nosso texto diz que Babilônia, também no verso 13, era um povo de traidores. E de fato era, porque quando nós lemos a história do rei Ezequias, lá em Crônicas, nós descobrimos que esses dois povos, Judá e Babilônia, eram um povo amigo, eram povos amigos. E Babilônia trai a confiança de Judá. Babilônia era um povo de traidores, sim, mas os judeus não eram menos traidores, porque eles usavam, segundo os profetas, um para com o outro de falsidade e de malícia. Babilônia era um povo de devoradores? Sim, como nós lemos no verso 13, mas o povo de Deus também dava vazão à sua ganância, ao seu apetite mais descabido, uns com os outros. Babilônia era uma nação rebelde, como nós lemos no verso 14, uma nação como peixes do mar, que tratava as outras nações como peixes do mar, como um povo que não tinha governo. Pois bem, o povo de Judá também era um povo rebelde, indispostos contra toda a autoridade, indispostos contra todos aqueles que o dirigiam, indispostos contra todos aqueles que o repreendiam. Babilônia era uma nação violenta, como nós vemos no verso 15, aqui. Sim, Babilônia era, e o povo de Judá eram diferentes. Eles usavam de todos os meios para obter o que desejavam. É isso que os profetas falam. Babilônia era um povo que se alegrava com o mal, como nós vemos também no final do verso 15. Ora, o povo de Deus também se alegrava quando o seu sucesso por meio da injustiça parece ser justificado. Os maus do povo de Deus também estavam ali. Os babilônios eram um povo idólatra? O que vai se dizer de Israel?
também prostituídos a falsos deuses, a quem eles atribuíam todo o bem, a deuses que eram os seus amantes, como nós vemos lá no profeta Oséias, que nosso irmão Paulo tem trazido para nós nas manhãs de domingo. Ora, a Babilônia, como nós vemos no verso 17, era um povo impiedoso. O povo de Deus não era diferente. Eles eram insaciáveis. Nós lemos a respeito desse povo que mesmo no leito, mesmo na cama, eles meditavam em novas maneiras de praticar o mal. O povo de Israel, o povo de Judá, por causa da sua maldade, havia quebrado o pacto que o Senhor fizera com eles. E quebrando o pacto, o povo de Israel também ofendeu o caráter de Deus. Ofendeu o caráter de Deus. Nós vemos aqui Abacuque enfatizando o caráter do Senhor nessa passagem. E aqui a ênfase de Abacuque é a ênfase nos atributos morais de Deus: santidade, justiça, pureza. Judá era um povo que recebeu também da parte de Deus a comissão de refletir esse caráter do Senhor, de ser um povo santo, de ser um povo justo, de ser um povo puro ao Senhor. Deus é um Deus santo, meus irmãos. Abacuque diz aqui no verso 12 que Deus é o santo. Santo quer dizer separado. Separado do comum, consagrado, perfeito. O Senhor é assim. A santidade é o atributo por excelência do Senhor. Quando Isaías é levado diante do Deus eterno, lá no capítulo 6 do seu livro, os anjos não cantam onisciente, onisciente, onisciente. Os anjos não cantam todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Os anjos não cantam onipresente, onipresente, onipresente. Eles poderiam fazer isso. Não, os anjos que estão ao redor do trono de Deus cantam o quê? Santo, santo, santo. A santidade é o atributo por excelência do Senhor. Deus é um Deus justo, nós vemos isso no verso 12 também aqui. Um Deus que não pode tolerar o mal e injustiça. O Senhor não pode tolerar a contrariedade, aquele padrão perfeito representado na lei do Senhor, sem que haja uma retribuição. Deus é o Deus justo. Justiça é um dos fundamentos do trono de Deus. Sem justiça, Deus não é Deus. Sem retribuir a cada um segundo as suas obras, o trono de Deus não se sustenta. Deus, no verso 13 nós lemos, é puro de olhos e intolerante com o mal, incapaz de suportar o mal. Deus é incapaz de coexistir com o pecado, e o povo de Deus, então Judá, ao quebrar o pacto, ele ofende o caráter de Deus. O que é que Judá merecia por haver quebrado o pacto? O que é que eles mereciam por haver desobedecido ao Senhor, ofendido o caráter de Deus? Judá merecia morrer. Judá merecia morrer. O que é que Judá merecia? Judá merecia morrer. Você conhece Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário é devido àquele que trabalha. Se você trabalha, você merece o seu salário. E se você trabalha para o pecado, o seu salário a ser pago por Deus é a morte. É isso que você merece. Morte. Em Ezequiel 18:20 nós também lemos: a pessoa que pecar, essa morrerá. E nós não estamos aqui apenas falando da morte física, nós estamos falando da morte eterna, da eterna separação de Deus, de uma vida eterna no inferno, no lugar de fogo ardente, de sofrimento onde não existe qualquer esperança de livramento. Lugar terrível. A alma que pecar, essa morrerá. Judá merecia morrer. A morte é a justa retribuição do pecado. O Senhor havia avisado Adão e Eva no Éden, quando lançou sobre eles a proibição de comerem do fruto proibido: o dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore que eu disse a vocês para não comerem, vocês vão morrer. A morte é a consequência do pecado. Martin Lloyd Jones, por isso que Martin Lloyd Jones escreveu: a ira de Deus é a punição de Deus contra o pecado e o mal.
A ira de Deus é a punição contra o pecado e o mal. É uma declaração poderosa de que Deus fez o que sempre disse que faria, ou seja, que puniria o pecado. E o salário do pecado é a morte. E quem é que merece? Quem é que merece essa punição? Quem é que merece esse salário? Quem, assim como Judá, merecia morrer? E a resposta biblicamente ilustrada, a resposta biblicamente informada é: todos nós. Não há nenhum justo. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Pois todos pecaram e carecem, estão separados da glória de Deus. A natureza do pecado pode variar. Alguns de nós podem ser ladrões, outros de nós podem ser mentirosos, outros de nós podem ser adúlteros, outros de nós podem ser sodomitas. A natureza do pecado pode variar, mas não a sua presença. Todos nós somos pecadores, todos nós quebramos a lei do Senhor, todos nós quebramos o pacto, todos nós ofendemos o caráter de Deus, todos nós pecamos e merecemos a inimizade de Deus e a sua morte, e a morte. Reconheça a sua ofensa. Reconheça a sua ofensa. Após haver pecado com Batseba, o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Davi tentou a todo custo esconder o seu pecado, e porque ele tentava esconder o seu pecado, a sua culpa o consumia. Mas nós lemos as palavras desse rei quando ele se voltou ao Senhor, dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você precisa fazer como Davi. Você precisa fazer como Davi. Confessar a sua iniquidade, reconhecer: sim, Senhor, eu ofendi o Senhor, eu quebrei o pacto de obediência, eu reconheço que eu ofendi a tua santidade, eu reconheço que eu ofendi a tua justiça, eu preciso de perdão, Senhor. O que é que Judá merecia? Judá merecia morrer. Mas ainda que Judá merecesse morrer pelos seus pecados, Abacuque possui uma certeza surpreendente. O que é que Judá obtém? Judá merecia a morte, mas o que ele obtém? E a resposta está aqui no verso 12. Uma certeza surpreendente da parte do profeta: não morreremos. Não morreremos. Ora, será que Abacuque não sabia que o salário do pecado é a morte? É claro que ele sabia. Ele sabia que a alma que pecar morrerá? Sim, ele sabia. Entretanto, esse profeta ousado, ele diz: nós não morreremos. Não é uma birra de Abacuque. Daquela que você diz para a criança: olha, se você fizer aquilo que eu estou falando para você não fazer, eu vou te dar um castigo. E ela diz: você não vai não. Não, não é uma birra. Não é o profeta fazendo birra, não. É uma afirmação ousada, mas é verdadeira. Sabe por quê? Porque Deus não cancelou o pacto. Deus não cancelou o pacto. Nós o quebramos, mas Deus não. Judá quebrou o pacto, mas o Senhor não. Veja só como é que Abacuque fala a respeito de Deus. Meu Deus, meu santo. Eu só posso chamar de meu, em relação a alguma pessoa, alguém com quem eu tenho um relacionamento. É porque eu tenho um relacionamento com a minha família que eu posso dizer a minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus irmãos. É só porque eu tenho um relacionamento. Eu não posso dizer minha pessoa estranha que eu encontrei no ônibus na sexta-feira. Se eu chamo alguém de meu, é porque eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Deus tem um relacionamento com o seu povo, apesar do seu povo. Deus é fiel com a sua aliança, ainda que o povo não a seja. E por que é que Deus mantém essa relação com o seu povo? A resposta está na primeira linha aqui do verso 12.
não és tu desde a eternidade? Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não é alterado pela ação do homem. Deus é independente. Deus é autossuficiente. Deus sempre é o mesmo. Desde a fundação do mundo, de eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. Ele é Yahvé, aquele que é. Abacuque o chama de a rocha. Por que ele chama o Senhor de rocha? Porque a rocha não muda. A rocha é a segurança do seu povo também. É lugar de refúgio, é lugar de proteção. Deus não mudou, apesar do povo. Deus escolheu fazer um pacto com esse povo e Deus mantém o pacto com esse povo, apesar do povo. O que é que o povo de Judá, que merecia a morte, obtém? Judá obtém misericórdia. Judá obtém misericórdia. O que é misericórdia? É você não receber a punição merecida. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos o caráter misericordioso de Deus revelado. Não lembramos ainda agora que o Senhor havia prometido que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam? Lembramos disso agora. Mas o que aconteceu? Eles não morreram imediatamente. A morte entrou no mundo, mas eles não morreram imediatamente. Eles foram poupados. Eles foram cuidados por Deus. Lógico, eles foram amaldiçoados, mas o cuidado de Deus ainda estava ali presente. O que é isso? Misericórdia. Depois de haverem cruzado o Mar Vermelho, o povo de Deus vai para o Sinai, ali eles recebem os mandamentos do Senhor. Enquanto Moisés está no monte, eles forjam para si um bezerro de ouro. E ao descer do monte, Moisés se mostra indignado e o Senhor diz para Moisés: eu vou acabar com esse povo. Não vai sobrar um de pé. Eu vou acabar com todo mundo, Moisés. Vou matar todo mundo e vou começar de novo, com você. Moisés disse: Senhor, não faça isso não. Faz isso não, Senhor. Por amor do teu nome, não faz isso não. Porque senão as nações vão olhar para nós e vão dizer que o Senhor não foi capaz de cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Então o Senhor ouve a oração de Moisés. E Moisés dá um passo mais além. Ele diz: Senhor, permita que eu veja a tua glória. E o Senhor diz: Moisés, não vai rolar. Versão César. Não vai rolar, Senhor. Não vai rolar, Moisés. Não tem homem que viu a minha face e viveu. Mas vamos dar um jeito nisso aqui. Olha, tem uma fenda ali na rocha. Você entra ali na fenda, eu vou passar com toda a minha glória por você, você vai ver minhas costas. Eu vou cobrir você, você vai ver minhas costas depois de eu passar. Essa experiência de ver o Senhor pelas costas foi tão impactante com Moisés que ele lança um louvor ao Senhor, lá em Êxodo 34. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você percebe a ênfase que Moisés dá aqui? Moisés não está enfatizando aqui o poder de Deus. Moisés não está enfatizando a glória de Deus. Moisés está enfatizando algo a respeito do caráter de Deus. Deus é cheio de misericórdia. Quando nós lemos a história de Davi, a história que nós mencionamos antes, a história do seu adultério com Batseba, e o profeta Natã vai confrontá-lo no verso 9 do capítulo 12, nós lemos Natã dizendo: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O que é que Davi merecia? Morte. Mas ele confessa o seu pecado. Ele diz: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoa o seu pecado, você não morrerá. Que é isso? Misericórdia. Nós lemos a história do profeta Jonas também, o profeta relutante, enviado a Nínive, uma cidade terrível,
cheia de pecado, cheia de iniquidade, cheia de violência, talvez ainda piores do que os babilônios, na sua violência, na sua agressividade. O Senhor manda Jonas para lá, Jonas vai contrariado, e ele fica contrariado até o fim do livro, e o livro termina e Jonas continua contrariado, pelo menos até onde a gente pode ver. Ele não está feliz com o Senhor, não. Sabe por que ele não está feliz com o Senhor? A resposta está lá no último versículo do livro. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Sabe por que Jonas se indispõe com o Senhor? Porque Deus é misericordioso. Qual é a suma de tudo isso que nós falamos? Quem registrou isso foi o profeta Jeremias nas suas lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Maior que o teu pecado, e tão grande quanto a ira do Senhor, é a misericórdia dele. Você precisa se entregar confiantemente a ela. Você precisa entregar a sua vida à misericórdia do Senhor, a crer que o Senhor vai se apiedar de você se você confessar o seu pecado, se você clamar por misericórdia. Senhor, me perdoa. O Senhor há de ouvir. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Você merece morrer. Judá merecia morrer, mas o que Judá obteve? Misericórdia. E o mesmo pode acontecer com você nessa noite. É bem possível que você tenha chegado aqui com algum pecado. Pode ser um pecado talvez daqueles mais escandalosos, como bebedeira, como imoralidades. Ou podem ser aqueles pecados como frieza espiritual, ansiedade. Eu quero dizer a você, o Senhor quer perdoar você, a misericórdia do Senhor está sendo estendida a você nessa noite. Entregue-se à misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Agora, quando nós seguimos na história de Abacuque, nós percebemos uma coisa: Babilônia não encontrou misericórdia. O Senhor promete, nós vamos ver isso semana que vem, destruir Babilônia. E Ele o fez. Babilônia não encontrou misericórdia, mas Judá sim. Por quê? Por que é que Judá encontra misericórdia e Babilônia não? Em outras palavras, como é que Deus pode oferecer misericórdia sem ofender a sua justiça e a sua santidade? Como Deus pode ser misericordioso sem quebrar a sua justiça? A pergunta aqui é: por que Judá obtém o que não merecia? O que Judá merecia? Morte. O que ele obtém? Misericórdia. Por que Judá obtém o que não merecia? Deus não é injusto? Deus não é injusto em oferecer misericórdia a quem merece justiça? Se nós formos considerar apenas o fato de que pecadores são deixados sem punição, poderíamos dizer sim que Deus é injusto. Entretanto, nós sabemos que alguém pagou. Alguém pagou pelo pecado do povo. Alguém se fez pecado por Judá. Alguém se fez pecado por causa do povo de Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, lá no final do livro de Gênesis você tem a história de José. É o último grande patriarca que nós lemos, sobre quem nós lemos no livro de Gênesis, José. Você conhece um pouco da história de José, mas apenas para refrescar a nossa memória. José era um dos 12 filhos de Jacó, dos 12 filhos homens de Jacó. Ele foi vendido, por causa da inveja de seus irmãos, ele foi vendido como escravo, levado até o Egito. Ali ele foi trabalhar na casa de um oficial do faraó. Ali ele foi acusado injustamente de um crime, foi lançado na prisão, ficou pelo menos 2 anos ali preso na prisão. E ali ele tomou contato com alguns oficiais do faraó que descobriram que José era um homem com sabedoria dada por Deus de interpretar sonhos. O faraó tem um sonho, aliás, 2 sonhos. E então José é chamado até a presença do faraó para dar a explicação desses sonhos. José diz: olha, esses sonhos estão apontando 7 anos de fartura para o Egito e depois 7 anos de escassez. Então o Senhor faz o seguinte: começa a juntar no tempo da fartura
para depois, quando vier a escassez, nós temos o que comer. Faraó entende que José é um homem dotado de sabedoria e coloca José como um governador do Egito. José é extremamente bem-sucedido, de tal maneira que quando chegam os anos da fome, não apenas os egípcios vão comer dessas reservas, mas as nações em redor também vão até o Egito. Por quê? Porque ali havia alimento. Entre esses estão os irmãos de José. Eles descem até o Egito e ali eles se encontram com José. José os reconhece, mas eles não. Eles não reconhecem o irmão que eles haviam vendido. Pois bem, José arma um estratagema para reter os seus irmãos ali. Ele pega o seu cálice, coloca o seu cálice no meio da bagagem do seu irmão mais novo, Benjamim. E ele então, enquanto os irmãos estão se preparando para partir de volta para casa, José lança a acusação. Nós fomos tão bons com vocês, nós egípcios fomos tão bons com vocês, e vocês me ofenderam. Vocês roubaram da minha casa. Lógico, é uma acusação injusta. Vocês roubaram da minha casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou procurar na bagagem de vocês. A bagagem de quem eu encontrar vai ficar aqui. Vai ficar preso. Vocês podem ir embora, mas esse aqui vai ficar preso. Lógico, os oficiais encontram o cálice no meio das coisas de Benjamim. E José então diz, esse fica. E é então que Judá, presta atenção, Judá, nós estamos falando de Judá, não é verdade? Judá então diz o seguinte a José, ao irmão que ele não reconhecia. Agora, pois, que este teu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Esse é o ponto de virada na história de José. É a hora em que José cai no choro, e muda a sua disposição em relação aos seus irmãos. O que é que nós temos aqui, meus irmãos, nessa história de José? O início de um conceito importantíssimo um exemplo, melhor, não um início, mas um exemplo de algo importantíssimo dentro de toda a história bíblica. O conceito de substituição. Alguém que se oferece para levar a pena em lugar do outro. Substituição. No Éden nós já havíamos visto isso. Adão e Eva, como nós dissemos, eles não morrem quando comem do fruto proibido. Mas existe alguém que morre. Um animal. O Senhor sacrifica a vida de um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quando nós lemos a história da Páscoa, o Senhor passa pelo Egito, visita o Egito, mata todos os primogênitos do Egito, uma carnificina sobre os egípcios, mas os filhos de Israel são preservados por causa do sangue do Cordeiro. Mas o Senhor diz a respeito dos primogênitos de Israel, por causa do que eu fiz os primogênitos de Israel, os primeiros filhos são meus. Mas existe uma maneira de resgatá-los. E nós vamos ver essa maneira depois em Levítico. Que dizer então do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? Do templo? Quando vítimas inocentes eram sacrificadas por causa do pecado do povo? Substituição. Alguém que leva o pecado em lugar do outro. O que é que tudo isso nos ensina? Qual o ponto que eu quero chegar? Judá recebeu a misericórdia que não merecia, porque alguém recebeu a morte que Judá fez por merecer. Você pode repetir comigo? Judá recebeu a misericórdia que não merecia, porque alguém recebeu a morte que Judá fez por merecer. Judá não recebeu a mesma punição que Babilônia, porque alguém escolheu recebê-la em lugar do povo de Deus. O próprio Senhor. O próprio Senhor escolheu receber e pagar o preço. Quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós nos deparamos na figura do servo sofredor. Aquele que viria para tomar sobre si as nossas iniquidades, que viria para ser esmagado por causa das nossas transgressões. Um substituto. Alguém que levaria a nossa morte, para que nós não tivéssemos que sofrê-la. Alguém que receberia o salário do pecado em nosso lugar, sem merecer. Não dá para olhar para o servo sofredor de Isaías e não pensarmos no Senhor Jesus. Como essa substituição aparece nesse texto? Tudo o que nós vemos aqui, os pecados de Babilônia, os pecados de Judá, foram recebidos pelo Senhor Jesus.
Jesus foi oprimido também pelos seus inimigos. A paga estava lá. Nós deveríamos ser oprimidos pelos nossos inimigos, pelo diabo, pela morte. Mas Jesus foi oprimido no nosso lugar. Jesus também foi traído. Foi traído pelos seus amigos. Traído por Judas. Negado por Pedro. Abandonado por todos os outros. Jesus também foi vencido. Vencido pelo poder que foi concedido às trevas. Naquela hora que Jesus chama de a hora das trevas. A crucificação de Jesus, o sofrimento do Senhor Jesus, foi a alegria do inferno e dos maus. Nós vemos isso na zombaria dos soldados romanos contra ele. A alegria dos maus, a alegria dos perversos no sofrimento de Jesus. Da mesma maneira como Babilônia usurpava da glória de Deus, oferecendo seu louvor a outros deuses. Da mesma forma, Jesus foi alvo dos usurpadores da nação de Israel, daqueles que pensavam, vamos matar o herdeiro para que a herança seja nossa, como ele diz na parábola. Jesus recebeu a consequência dos nossos erros. Tudo aquilo que Judá deveria sofrer aqui, haveria de sofrer aqui, foi lançado sobre Jesus, para que nós não havêssemos de morrer. O juízo de Deus foi lançado sobre Cristo para que nós tenhamos a certeza de que pela misericórdia de Deus, eu e você não morreremos. Jesus morreu para que eu e você não tivéssemos de morrer. Como é que nós nos apropriamos disso, meus amados irmãos? Como é que eu e você nos apropriamos dos méritos de Cristo? Como é que eu e você nos apropriamos e recebemos aquilo que nós não merecíamos? Veja Abacuque. Quando Abacuque afirma, nós não morreremos, ele não está fazendo uma afirmação de certeza. Quem sabe? Como ele pode saber que o Senhor não estava disposto a matá-los? Essa afirmação de Abacuque é uma afirmação de fé. Ele recebe essa promessa porque ele confiou no caráter de Deus e na sua aliança. Nós também deveríamos. Você deve. Você precisa confiar no caráter de Deus. Você precisa confiar que Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus santo, mas que toda a ira do Senhor já foi derramada sobre o Senhor Jesus, e que agora você pode se apropriar desse benefício, da santidade de Cristo, da obra de Cristo, e dizer, eu não morrerei. Quando o diabo acusar você pelos seus pecados, você afirme a Satanás, eu não morrerei. Quando as pessoas ao seu redor acusarem você de hipocrisia, é lógico, mude os seus caminhos, mas afirme, eu não morrerei. Quando o seu coração te acusar, lembre-se, eu não morrerei, não por mim mesmo, mas porque Deus é fiel. Eu não sou fiel, mas o Senhor é. Eu tropeço, eu caio, mas o Senhor é fiel e Ele há de me sustentar. Aquele que começou a boa obra em mim, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não morrerei. Você precisa se apropriar disso pela fé. Mas esse texto também nos chama a considerar algo muito sério e muito grave. Você precisa entender o rigor, se você rejeitar a oferta da misericórdia de Deus. Você precisa entender o rigor. Se Deus tratou o seu povo com tal rigor, enviando contra eles os babilônios, o que é que você pode esperar se você desprezar a misericórdia oferecida em Cristo? Você precisa se emendar, meu irmão. Você precisa se corrigir, minha irmã. Você precisa endireitar os seus caminhos. Se você é alguém que tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa se submeter a Ele. Ou então você não vai receber os mesmos benefícios que os judeus, mas você vai receber o mesmo peso de ira dos babilônios. Agora, por fim, considere também a humildade devida. Judá não recebeu aquilo que Babilônia recebeu. O peso da justiça de Deus. Mas não foi por causa dos méritos deles. Eles não eram nada melhores que os babilônios. Eles não eram mais justos, na verdade, do que os babilônios. Você também não é mais justo do que as pessoas ao seu redor. Se existe alguma justiça em você, assim como aconteceu com Judá, é porque o Senhor está em você. É porque a justiça de Deus alcançou a tua vida.
Seja humilde diante do Senhor. Seja humilde diante das pessoas. Saiba reconhecer que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que recebemos é fruto da graça do Deus vivo. Vamos orar. Senhor, assim como aconteceu com o povo de Judá, nós reconhecemos que merecíamos a morte. Pecamos, Senhor. Ofendemos a Tua santidade. Ofendemos a Tua justiça, Senhor. E por causa das nossas ofensas, podemos muito bem suportar, ó Deus, aflições temporais. Podemos experimentar o Teu desagrado. Podemos, ó Deus, ser submetidos ao peso da culpa. Tu és justo, Senhor, em te indignares contra o pecado do Teu povo. Mas, Pai, nós também conhecemos a Tua misericórdia. E sabemos, assim como Abacuque, que nós não morreremos. Nós não morreremos, Senhor. Não porque somos bons, não porque agora, Senhor, nos tornamos perfeitos, mas por causa da justiça de Teu Filho, que recebeu sobre si, ó Deus, o peso da Tua ira, o peso da Tua justiça em nosso lugar. Nós não morreremos, mas viveremos, Senhor, por causa da Tua graça. Mas, Pai, que isto desperte o nosso coração a gratidão, de olharmos para Jesus Cristo, de entendermos o que foi feito por nós e entendermos a seriedade do nosso pecado. E assim obedecermos a Ti, ó Pai bendito. E assim nos submetermos a Ti. Nos submetermos ao Teu governo docemente, ó Pai querido. Não debaixo de cabresto. Ensina-nos a obedecer, Senhor. A sermos fiéis. Que a Tua graça, Senhor, não seja para nós graça barata, mas seja uma graça que nos impulsione a uma vida santa, cheia, Senhor, do Teu poder, vivida conforme a Tua palavra. Dá-nos essa graça, Senhor, dirige as nossas vidas e que o nosso coração seja eternamente guiado para Ti. Ó eterno Deus, nosso santo, nossa rocha, ser o nosso sustentador todos os dias de nossa vida. Não por mérito, Senhor, mas por graça nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantemos juntos, ó Deus, ó Deus. Cantemos juntos, meus irmãos, nos preparando para a ceia do Senhor, essa graça que nos alcançou e nos transformou.